Vamos conversar agora com Joyce Montinelli, Delânio Oliveira e também Dalua Oliveira, que estão agora ao vivo aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão, do programa Diário News. Delânio, que é gerente municipal LGBTQIP+, aqui na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, seja bem-vindo, Delânio. Boa tarde, Caliel. Boa tarde, internautas, telespectadores do Diário News. É um prazer, primeiro, ter esse espaço e ocupar esse espaço, né? Sabendo que é o seu segundo programa nesse horário, a gente fica muito grato pela lembrança, pelo convite. E estamos num momento muito importante, né, nessa nossa caminhada do movimento LGBTQIAP+, né, que é esse momento em que precisamos e lutamos por essa visibilidade. Né? Atualmente estou na gerência municipal LGBT de Cajazeiras, né, que é criada por lei, né, existe há 3 anos enquanto lei municipal, então ela é garantida, né, no quadro funcional do município. E nós precisamos realmente, né, ter essa visibilidade em todos os espaços. Ocupar um espaço como esse aqui hoje, ocupar um espaço no município faz muito bem para o nosso movimento. Maravilha. Dalua, homem trans aqui na cidade de Cajazeiras e também formado em História. Dalua, seja bem-vindo, cara, ao nosso programa, tudo bem? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, né? Como o Delânio falou, esse é um espaço muito importante para que a gente possa ocupar também. E como você falou, eu sou formado em História pela UFCG, sou professor de História, mas atualmente eu estou como gerente no restaurante Fazenda Urbana. Alain, meu patrão, gente boa demais aí, maravilhoso. Gente boa. E como a gente estava falando, né, Delane estava falando, ocupar esses espaços, como a Joyce sempre fala, é muito importante porque ocupando o espaço a gente tem a visibilidade e a gente mostra as nossas necessidades, as nossas pautas, as nossas demandas. Eu, como professor de História, não consigo atuar na minha área de formação nessa cidade por conta do preconceito. Que absurdo isso. E aí, né, tive a sorte de ter uma pessoa como Alain que abriu as portas do seu estabelecimento para que eu pudesse trabalhar, porque a gente trabalha como qualquer outra pessoa, né, tem capacidades como qualquer outra pessoa. Mas o preconceito ele ainda é muito forte, né, e aí a gente acaba sendo relegado à margem. E a gente não consegue atuar na nossa área de formação ou em qualquer outro espaço de trabalho. Preocupante isso. Joyce Montinelli, seja bem-vinda. Joyce já conhece já de longa data. Querida, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos que acompanham na TV Diário. Obrigada pelo convite. Eu agradeço de antemão, Conrado. A gente se conhece há muito tempo. A gente, como movimento, né, LGBTQIAP+, a gente não só ocupa com esses espaços e lugares, mas a gente também busca, né, que esses espaços estejam preparados para trabalhar essa política pública de verdade, né? A gente tem sentido ainda, mesmo com tanto avanço de política pública, mesmo com leis, decretos, a gente tem sofrido ainda essa violação de direito, né? A invisibilidade também da gente ainda tem sido muito grande em espaço, mesmo a gente ocupando. E a gente não pode deixar que esses espaços sejam invisibilizados e também nos silenciados, né? Exatamente. Tem espaços que a gente nos cedido, mas com um certo limite de fala e o que você vai falar, né? Então, quando você propõe que uma pessoa ocupe um espaço ou um lugar, que essa pessoa fale as demandas que acontecem como violações de direito, principalmente de política pública, né? Que é o que a gente muito debate e muito busca essas garantias de política pública. Eu vou lançar uma pergunta para os três. Vocês já deram a introdução para muita coisa. A Joyce, a Dalua e o Delânio. Apesar de tantas políticas públicas, de tanto se discutir, mas ainda existe um preconceito terrível em relação a essas políticas. Por quê? O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Se tem políticas públicas, se existe, digamos assim, punições, se o debate está mais aberto, mas parece que, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver equivocado, que parece que não evoluiu muito, porque tem muito preconceito. E eu acredito que vocês já receberam e ainda recebem preconceitos absurdos aqui na cidade de Cajazeiras, não só de poder exercer sua profissão, como até de frequentar certos ambientes. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando, Delânio? Conrado, nós vivemos numa sociedade que precisa ser desconstruído muitos valores, e valores errados, né? É uma sociedade patriarcal, machista, né? LGBTfóbica,
E isso não é de uma hora para outra realmente que as coisas acontecem. A gente vê o preconceito, muitas das vezes, escancarado, né? Isso se dá também muito pela política em âmbito nacional, né? Quando você tem alguém que está lá em cima, que fala veladamente, que fala muitas das vezes descaradamente coisas machistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, né? Dá margem para que as pessoas que têm aquele pensamento também colocar para fora e muitas das vezes até se inspirar, né? Não é fácil porque a gente não está acostumado. Nós vivemos numa sociedade em que o patriarcal, o homem que manda, o homem que domina, ainda existe muito disso, né? Para você ter uma ideia, há 90 ou 100 anos atrás, mulher não podia votar, nem ser votada. Hoje, tivemos presidenta, prefeita em Cajazeiras, mas mesmo assim a gente ainda vê essa desigualdade, tanto na política quanto nas profissões, mulheres ganhando menos, né? E eu tenho certeza que não vai ser hoje, amanhã, nem daqui a 10 anos, que nós vamos ter essa igualdade que tanto queremos, né? A nossa luta, eu sempre digo que não é ter mais do que ninguém. Nós queremos apenas ter nosso direito. Queremos passar nas ruas e ser respeitados como somos. Do jeito que nos vestimos, do jeito que nos comportamos, do jeito que nos aceitamos, que também existe isso, né? Uma questão muito importante é respeitar o meu nome, o meu gênero em que eu me identifico. E as pessoas muitas das vezes acham que é uma besteira confundir o pronome, chamar uma travesti ou uma mulher trans de senhor ou de ele. Acha que é uma besteira chamar um homem trans de ela. Acha, desculpa, mas isso é um preconceito também e acontece muito. E acontece muitas das vezes por quem deveria estar à frente de uma sociedade, acontece por pessoas letradas, digamos assim, informadas, pessoas em repartições públicas, né, tratam a gente. Então, esse preconceito também, ele machuca muito. Você não ser respeitado como você quer, como você se aceita, como você se reconhece. Existe isso sim, tanto em repartições públicas, quanto em ambientes privados. Nós tivemos alguns episódios aqui em Cajazeiras de questão de banheiro, de não ser respeitado o gênero em qual se identifica e ir no banheiro ter, de repente, um problema. Temos o problema, como acontece muitas das vezes, da Lua está aqui do meu lado, professor com um currículo ótimo, manda para uma escola, a escola admira, gosta do currículo dele, mas quando chega e vê que ele é um homem trans, de repente perde o interesse. Então, isso também é uma forma de preconceito, né? Se você olhar no centro aqui de Cajazeiras, quantas lojas tem LGBTQIAP+, assumidamente trabalhando? Quantas mulheres trans? Quantos homens trans? Quantas travestis? E aí é porque não tem capacidade, é porque não procuram, não querem? Não, é porque realmente não dá esse espaço. Então, isso é uma forma de preconceito, isso é uma forma de nos rebaixar. Joyce, muitos preconceitos ainda com você? Por exemplo, você tem preconceito, por exemplo, de conseguir um trabalho hoje na cidade de Cajazeiras? As pessoas te tratam bem quando você chega num estabelecimento, um restaurante, uma coisa, ou você ainda sente um olhar atravessado em relação a você? Conrado, quando a gente ocupa esses espaços, a gente já vai com a armadura, né? Eu costumo dizer armada. Se você desarme para falar comigo, desarme para a gente conversar. Não tem como desarmar e tirar uma armadura se todos os dias a gente tem um direito violados, né? A gente teve uma vereadora na cidade de Cajazeiras, promoveu uma sessão, que é Luzia Trajano, de combate à LGBTfobia, que tem uma lei municipal, uma sessão especial que passou, não ser especial, passou a ser um horror, né? Onde abre uma sessão falando em nome de Deus. Em seguida, um presidente da Câmara chamando uma mulher travesti de senhor, o presidente do movimento LGBT. Passa outra fala para uma vereadora conhecedora, formada, conhecedora de política pública, chamar de senhor também. E pessoas que convivem com a gente, como Delane mesmo falou, a gente sofre essa transfobia. As pessoas dizem, mas eu conheci você como fulano. Mas realmente você deveria ouvir o que você está falando. Você conheceu fulano, não conhece mais fulano. Fulano foi morto e enterrado. A partir de hoje,
passa a se chamar Joyce ou da Lua. Então, assim, quando você retifica um nome, né, o provimento 73, datado em 2018, dá esse direito de retificação de nome e gênero para as pessoas tentarem ser mais acolhidas, mais abraçadas, né, perante uma sociedade. Porque sabe dessa dificuldade, né? Quando se é botada uma pauta de discussão de o que é orientação sexual, que as pessoas misturam muito, e o que é identidade de gênero, né? Porque quando você constrói uma identidade de gênero, é porque você construiu uma identidade que você quer levar para a sua vida inteira. Então, eu desconstruí a identidade de uma pessoa que eu não gostava, que era um homem, e passei a construir uma identidade de gênero feminino de mulher, que é Joyce. Então, Joyce já diz, o nome é feminino, então deve o pronome tem que ser feminino. o pronome deve ser tratado como pronome feminino. Então, quando a gente busca esses direitos... Você fez, inclusive, a alteração do nome social, não é isso, Joyce? Foi difícil fazer isso? Eu fiz essa retificação, eu participei aqui de um programa... Mostra aqui, Bruno, vê se dá com o Petson ainda falando da luta que foi eu retificar essa questão do nome e o gênero, porque perante ainda... Vê se você pode continuar falando. Perante a justiça ainda, havia um empecilho de laudos, na época pedia-se laudos com transtorno, né, que era o CID-10, e quando a gente trabalhava essa questão de justiça, aqui em Cajazeiras prevalecia ainda a religião, né? Existia um promotor que usava da religião dele por ser evangélico de não retificar o gênero. Queriam me dar o nome Joyce Montinelli, mas não queriam me dar o gênero feminino. Então, eu não aceitava, era uma discussão. Mas como a gente conseguiu, por maioria e movimentos de luta, a gente conseguiu retificar o nome, conseguiu pelo provimento 73, já está em 2018, retificar o nome sem precisar de meio judicial ou meios cirúrgicos, né? Então, para a gente foi uma vitória muito grande. Eu fui a primeira travesti na cidade de Cajazeiras a tentar conseguir retificar meu nome, porque eu seria a porta de entrada para outras pessoas trans, para mulheres travestis, transexuais e homem trans. É tanto que já a Islã em seguida retificou, da Lua também conseguiu retificar, as meninas conseguiram retificar, muitas ainda não retificaram, porque ainda o cartório estava em transe de Verônica para outra gestão de cartório, e existia ainda o preconceito dentro do cartório, de não respeitar, as meninas ficavam com medo disso. E a gente luta ainda todos os dias para isso, né? A gente vê milhares de pessoas LGBTQIAP+, saindo da escola por não ser respeitada pela orientação sexual ou identidade de gênero. Sabe, é um número muito grande. Joyce, você tem medo? Muito. De sair de casa, de poder ir para um canto? Ainda muito. Muito medo? Muito. Muito medo porque, assim, a gente está no 13º ano consecutivo em assassinato à população de mulheres travestis, transexuais e homem trans, e o Nordeste é campeão, né? A gente tem um acesso imenso de pornografia de pessoas trans e o mesmo aumento de mortes e assassinatos, assim, de requinte e crueldade. E a gente não fala só da questão de ser morta a facada, a tiro, a pedrada, mas a gente também é morta todos os dias e morto todos os dias. Psicologicamente e fisicamente, porque, assim, quando você vai para uma UBS, na Unidade Básica de Saúde, buscar um acesso à saúde, você já está debilitada, da porta da recepção até o atendimento médico, não é um atendimento humanizado. É uma falta de respeito à identidade de gênero, a lhe tratar como ela, se for uma mulher trans ou travesti, se for um homem trans como da Lua, é chamada de ela. E assim, é muito complicado. Será que é porque ainda falta muita gente se informar como é que funciona? Vocês acreditam nisso? Que é falta de informação? Não. Eu acredito que quando a pessoa não tem acesso à informação, quando são pessoas leigas, que não têm nenhum recurso à informação mesmo. Que a gente vê pessoas instruídas, formadas, como Mendelane falou, que têm estudos, são professoras, são pessoas capacitadas, humanizadas para isso, mas elas fazem questão de reproduzir. Eu acho que a LGBTfobia está enraizada mesmo, assim, que a gente tenta todos os dias, aos poucos, desconstruir isso. É um mal muito enraizado. Mas é um mal muito enraizado porque a transfobia, a LGBTfobia vem de pessoas que a gente gosta. Sabe, quando vem de um desconhecido, a gente vai se esquivando, releva um pouquinho, vai relevando, desconhecido, não conheço, não conheço, a gente vai tentar seguir, mas a gente sofre a pancada de pessoas que a gente gosta, pessoas que convivem, que são pessoas que estão ali todos os dias com nós. Ô Dalu, quando você decidiu realmente ser homem trans, como é que foi a reação em casa, com a família, com os amigos? Houve muita crítica? Houve alguma violência contra você quando você decidiu ser homem trans? Assim, em casa não.
né? A violência que eu sofri mais foi, como já se falou, das outras pessoas, fora de casa, dos amigos, assim, que se diziam amigos, né? Que vieram com esse mesmo discurso. Eu conheci você assim, então eu não vou conseguir lhe tratar como você é hoje. Mas eu acredito que isso é uma forma de você estar cômodo, né? Você não querer sair da sua zona de conforto e da sua própria bolha e ver que existem pessoas diferentes, gêneros diferentes, sexualidades diferentes, e entender que aquela pessoa merece respeito como você também merece. Então, você quer ser tratado no masculino, você tem um nome que você gosta de ser chamado. Então, as pessoas trans também têm esse direito, né? Não só um direito garantido por lei, mas um direito garantido por você ser uma pessoa, um ser humano. Então, é o mínimo que você tem que fazer. É respeitar o nome da pessoa, o pronome da pessoa, né? Mas, em casa, eu tive muita sorte. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Ela me abraçou, assim, muito, que eu inclusive tive medo de falar para ela. Eu pensei que eu demorei um pouco para chegar para ela e falar: mãe, eu sou assim, eu sou um homem trans. A princípio ela não entendeu porque ela não conhecia o termo, e aí ela ficou assim: mas o que é isso? Vamos conversar, me explique o que é isso. Eu sentei com ela, fui explicar, falei que eu não me via, não me enxergava como uma mulher. Isso era um processo desde criança, desde meus 5 anos de idade, eu já me enxergava como um menino. E aí ela ficou em choque, assim, ela disse: mas o preconceito é muito grande. Eu não tenho medo de você ser assim, eu tenho medo do que pode acontecer com você fora da porta aqui de casa. A notícia que pode chegar, você sair e não voltar. Então, o medo dela era mais isso, era de eu sair e não voltar. Porque esse é o medo da população trans, assim, a gente focando na população trans, né? É de sair de casa e não voltar. Então, andando na rua, já fui intimidado por homens que chegam para mim, se aproximam de mim, querendo me intimidar, dizendo que eu não sou homem. Né? Então, essa questão de estar nos espaços públicos, do banheiro, principalmente. Então, ainda é um medo muito grande, apesar de eu já ser retificado, de eu tenho até reservista, que a gente precisa ter, fui ao tiro de guerra, fiz todo o processo, mas eu ainda tenho muito medo de acessar o banheiro em locais públicos, sozinho, porque, imagina. Sei lá, eu tô no banheiro e um cara vem e percebe alguma coisa, né, entre aspas, aí. Ou um grupo de canalha mal intencionado. Exatamente, então é um medo muito grande. Então, um direito básico, que é utilizar um banheiro para você fazer suas necessidades fisiológicas, e você não poder ter. E as pessoas virem, né, e dizer que isso é uma besteira, brigar para utilizar um banheiro. Mas é uma besteira para você que não é uma pessoa trans e não está inserido nessa realidade. É até a questão de segurança, né? Hoje, na verdade, né? Exatamente. Gente, a gente só tem 3 minutinhos para encerrar o programa. A conversa está muito boa. A gente pode remarcar para vocês voltarem na próxima terça-feira ou quando vocês puderem, para a gente continuar, talvez convidando mais pessoas, para a gente abordar mais essa problemática e apontar soluções. Eu peço desculpa, mas infelizmente o tempo voou. Mas tenho a certeza que o espaço está aberto para que vocês possam voltar novamente, para a gente continuar esse papo, o que é importantíssimo conscientizar a sociedade, principalmente aqui de Cajazeiras. E é bem como falou a Joyce, não é falta de informação. Informação todo mundo tem. Muitas vezes eu acho que é falta de vontade. É de vontade de querer. Agradecer, Conrado, pela oportunidade, pelo espaço, dizer que estou à disposição sempre. Inclusive a Gerência Municipal LGBT, nós realizamos mensalmente um café com diversidade, onde abordamos vários temas e toda a comunidade, toda a população de Cajazeiras. Para quem não conhece ainda, fica onde a gerência? A Gerência Municipal funciona no Centro Administrativo, em frente ao CAIC. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 13 horas. E aí nós estamos lá abertos a todas as demandas da população LGBT, com encaminhamentos e algumas atividades também. Redes sociais? Tem a minha, Delânio da Silva Souza, no Instagram, podem seguir lá e qualquer coisa pode falar comigo por lá, por esse canal. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Joyce, uma colocação rapidinho. Eu queria deixar só um alerta, que a gente está no Setembro Amarelo, né, de combate e prevenção ao suicídio, e a gente sabe que tem uma população massa grande de pessoas trans, que existe uma disforia, essa disforia causa o incentivo à tentativa de suicídio ou até mesmo cometer o ato. Né? A gente tem aumentado esses índices de suicídio da população trans, foi 40%, e 60% da população sofre muito ainda com essa disforia todos os dias por ser trans, né? Por ter uma identidade de gênero diferente, né? De construir essa identidade diferente, né? Das outras pessoas cis normal. E pedir que as pessoas escutem mais, né? Respeitem a identidade e os pronomes das pessoas trans, que possa abraçar e acolher, né? Que esses espaços que a gente ocupe seja acolhedor, né? Que tem pessoas como Delânio, eu,
da Lua Jaislan, que pode fazer esse acolhimento, fazer formação e capacitação. Eu estou, por enquanto, debilitada do meu fêmur, mas depois dessa cirurgia, tentar retomar para ocupar esses espaços e fazer formação e capacitação e, principalmente, humanização que a gente precisa. Maravilha. Agradecer esse espaço à TV Diário, agradecer a você pelo convite, Conrado, e que as pessoas se conscientizem, não só no mês de setembro, mas que abra a questão de ouvir mais essa população LGBTQIAP+, que tem sofrido bastante, a gente Certo. sabe. Da Lua, rapidinho, temos um minuto. Então, é só agradecer mais uma vez pelo espaço e falar que as pessoas se sensibilizem, né? Estejam aí para escutar, porque não vai doer você respeitar uma pessoa trans, respeitar uma pessoa LGBTQIAP+. Vai doer você desrespeitar a gente, porque escutar um ela dói muito, porque é um processo muito longo e doloroso para a gente construir uma identidade, para uma pessoa vir e num pronome, numa simples palavra, desconstruir tudo que a gente vem construindo. Então é isso, sejam sensíveis, sejam, né, mais atentos, escutem mais, que a gente tem muita coisa para dizer. Maravilha. Obrigadão, gente. Voltem sempre.